povo brasileiro está vivendo uma situação dramática de endividamento, né? De endividamento, né? E nós vamos agora fazer aí uma grande renegociação das dívidas do povo brasileiro, né? Olha, gente, hoje é domingo. Domingo passado, essa hora, eu estava lá dentro do Palácio do Planalto. O Brasil inteiro estava impactado, né? Com a destruição, com o ódio, com os atos terroristas, com a ação dos bandidos, dos criminosos, que cometeram aquela loucura no último domingo. Invadiram e destruíram o plenário do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, né? Destruíram uma grande parte do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. E imaginavam eles que eles vivem nesse mundo paralelo, né? Imaginavam eles que seriam capazes de derrotar a democracia, gente. Vejam que ponto chega essa loucura, que ponto chega esse mundo paralelo. Estas pessoas iludidas por mentiras, por fake news, imaginavam que seriam capazes de derrotar a democracia. E a resposta foi muito forte. A resposta do presidente Lula, a resposta dos poderes, a resposta do Congresso, a resposta da reunião com os governadores mostrou para o país que não tem espaço, gente. Não tem espaço para quem tentar atentar contra a democracia. A democracia é um regime democrático que permite quase tudo. Só não permite que as pessoas atentem contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, né? E já ficou claro que todos aqueles que, de alguma forma, estão tentando, né, patrocinar ações golpistas, ações contra a Constituição Federal, contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, vão responder por esses crimes na forma da lei. Isso que é importante, gente, né? Nós precisamos, de uma vez por todas, deixar claro no país que não será tolerado, não será permitido qualquer tentativa de ato golpista, de ato terrorista, de ações criminosas contra a democracia. E quem fizer isso, gente, vai responder na forma da lei, né? E não é só quem participou, quem financiou. Nós temos que achar os financiadores. Porque cá para nós, gente, essas pessoas que estão presas, a sua grande maioria é massa de manobra dos golpistas. É massa de manobra dos golpistas. Os cabeças não estavam lá no acampamento. Os cabeças já tinham saído de lá. Os financiadores já tinham saído de lá. E nós temos que identificar, em todo o Brasil, aqueles que financiaram, aqueles que apoiaram, aqueles que protegeram os criminosos. Né? Coloque a hashtag aí, sem anistia, sem anistia. Coloque a hashtag aí, impunidade jamais, né? Sem anistia. Coloque a hashtag sem anistia, né? Impunidade jamais, né? Então, gente, o recado está dado. Agora foi preso o camarada da Polícia Federal, que era o secretário de Segurança do Distrito Federal, que tinha sido ministro da Justiça do Bolsonaro,
E assim como ele, é muito provável, é possível que muitos outros policiais militares da PM de Brasília, ou mesmo das Forças Armadas, de alguma forma tenham facilitado ou tenham sido cúmplices do que aconteceu. E serão também identificados. E vão responder também pelos crimes, gente. Aquilo ali que aconteceu, né? Aquilo ali que aconteceu, jamais teria acontecido, né? Jamais teria acontecido sem que uma parcela, né, de servidores públicos, civis, mas principalmente militares, sem que eles tivessem, se eles não tivessem facilitado, aquilo ali jamais teria acontecido, gente. Jamais teria acontecido. Né? Jamais teria acontecido aquilo ali se nós, né, não tivéssemos, se não tivesse sido facilitado. Aliás, eu convido vocês a assistirem hoje o Fantástico. Fantástico hoje. O Fantástico vai trazer uma matéria grande, uma matéria importante sobre o que aconteceu no último domingo. Imagens exclusivas, depoimentos exclusivos serão, né, veiculados hoje no Fantástico. Né? E eu convido vocês, vamos assistir hoje, gente. Vão ter imagens exclusivas hoje, né, no Fantástico. E eu convido vocês para assistirem. Né? Convido vocês para assistirem, né? O que aconteceu. Né? Gente, eu quero dizer para vocês, o pessoal, o decreto, o pessoal, muitas vezes as pessoas não têm as informações, né? O decreto que vai criar a nova estrutura do governo federal, a nova estrutura dos ministérios, vai ser publicado no dia 24. A nova SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, ela terá sua estrutura, ela passará a existir como SECOM somente a partir do dia 24, né? Quando ela já tiver o seu decreto publicado e ela pudesse se organizar enquanto um órgão importante do governo que vai, né, ser responsável pela comunicação institucional do governo. Agora, tem gente que acha que a SECOM vai fazer um trabalho, ou pretende fazer um trabalho, né, semelhante ao que era o gabinete do ódio, gente. Quem está pensando isso está totalmente enganado. O gabinete do ódio era uma coisa financiada com dinheiro ilegal, comandada por pessoas de fora do governo, e continua existindo. Continua existindo. A SECOM é um órgão de governo para fazer comunicação institucional, para divulgar as políticas públicas do governo. Agora, essa disputa que existe nas redes sociais, que ela é muito importante, é muito importante que os partidos políticos, é muito importante que os movimentos sociais, que os influencers, que todos aqueles que têm, né, condições de influenciar nesse debate da rede estejam presentes. Né?
A SECOM vai trabalhar as pautas positivas, as realizações do governo do presidente Lula. A SECOM vai cuidar também da relação com a imprensa, da relação com a mídia nacional e internacional. Vai cuidar da parte de publicidade do governo. E o governo vai voltar a ser, né, um emissor, um difusor de informação com credibilidade. O governo federal, as suas redes, a EBC, a Agência Brasil, precisa devolver ao povo brasileiro a credibilidade das informações que o governo divulga, que as informações que o governo publica. Né? Agora, não é possível que as pessoas imaginem que nós, enquanto governo, vamos alimentar permanentemente um clima de ódio e de intolerância na sociedade. Nós não vamos fazer isso, gente. Uma coisa é desmentir fake news. Outra coisa é isolar. Nós temos que isolar os golpistas. Nós temos que isolar aqueles que desprezam a democracia. Mas o presidente Lula, gente, o presidente Lula foi eleito e ele tem a tarefa de repactuar esse país. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais o discurso de ódio, da intolerância, da violência, da discriminação, do preconceito. Vamos esclarecer, sim, Maria de Lourdes. Né? Então, não pensem vocês, né, que a mentira vai ser respondida com mentira. Não pensem vocês que a intolerância vai ser respondida com mais intolerância. Não. Nós vamos ser um centro para difundir a verdade. A verdade. Tentando falar com o Vadir. O Vadir está com dificuldade de entrar, né? Várias fake news têm sido disseminadas nos últimos dias pelos bolsonaristas, né? Uma delas é que o governo pretende cobrar o imposto de renda de quem ganha até um salário mínimo e meio. Olha, gente, essa gente é muito cara de pau, viu? Essa gente é muito cara de pau. Ficaram durante 7 anos sem corrigir a tabela do imposto de renda. 7 anos sem corrigir a tabela do imposto de renda. O presidente Lula já disse que vai, né, reajustar a tabela do imposto de renda. E eles ficam querendo dizer que, pelo fato de que nós demos um aumento no salário mínimo, as pessoas agora, que ganham até um salário mínimo e meio, passarão a pagar o imposto de renda. Isso é uma grande mentira, gente. Isso é uma grande mentira. Assim como é uma grande mentira a tentativa que eles fazem de tentar comparar os gastos do cartão de crédito, cartão corporativo, da época do Lula, da Dilma, com a época do Bolsonaro, gente. Tem uma diferença. O Lula, a Dilma, usavam o cartão corporativo para o trabalho do governo, para o funcionamento do governo, para as viagens de trabalho. O Bolsonaro usou o cartão corporativo para fazer política partidária, para abastecer motociata, para patrocinar, né, almoço, para patrocinar despesas de atividades que não tinha nada a ver com o governo, gente. Né? Mas a mentira, a estratégia da mentira permanente é uma forma de manipular as pessoas. Manipular as pessoas. Mas não pensem vocês que nós vamos entrar nesse jogo, que é uma espécie de jogo de briga de rua. Não vamos fazer isso, gente. Nós vamos usar a justiça.
Existe uma quantidade enorme de sites, de redes, de páginas, de perfis, disseminadores de fake news que já foram banidos, muitos que já foram banidos, outros tantos serão banidos. Uma parte importante destas pessoas que estão aí propagando fake news, mentindo nas redes sociais, propagando o discurso de ódio, ajudando a organizar, né, as redes sociais, né? Isso aí tudo, gente, é o trabalho que nós vamos fazer. Então não é possível que as pessoas não se deem conta de que nós vamos agir com muita segurança, com muita disposição, para combater as fake news, trabalhando com a verdade, mas não vamos entrar nesse jogo sujo, porque a nossa responsabilidade é uma responsabilidade muito maior, né? E vamos combinar, gente. Vamos combinar. A sociedade brasileira, de forma majoritária, de forma esmagadora, condenou o que eles fizeram no último domingo. Condenou o que eles fizeram no último domingo. O que nós temos que fazer hoje, no Brasil, não é dividir o Brasil entre quem votou no Bolsonaro ou quem votou no Lula. Até porque, no regime democrático, vamos combinar que as pessoas têm direito de votar em quem elas quiserem. Então, não é pelo fato de que alguém votou no Bolsonaro, de que essa pessoa cometeu um crime. Não é. Votar no Lula ou votar no Bolsonaro, enfim, a democracia permite que as pessoas votem em quem elas quiserem. O que não é possível, e aí nós não podemos tolerar, aí nós não podemos aceitar, o que não é possível é que as pessoas se organizem e usem na violência e financiem atos contra a democracia, contra o resultado das eleições, contra a Constituição Federal, contra os três poderes. Isso nós não podemos permitir. Então, o que divide a sociedade brasileira hoje, não é o fato de ter votado no Bolsonaro ou votado no Lula. O que divide a sociedade brasileira hoje é se a pessoa condena ou apoia os atos criminosos que aconteceram no país no último domingo. É isso, gente. O que nos divide hoje não é em quem a pessoa votou. O que divide a sociedade brasileira hoje é qual a postura que a pessoa teve diante dos atos criminosos que aconteceram no Brasil no último domingo. É isso. E todos aqueles que insistirem em atentar contra a democracia, em financiar atos antidemocráticos, em organizar ações cada vez mais violentas, responderão na forma da lei, como o ministro Flávio Dino tem dito, como o presidente Lula tem dito, né? Não pensem aqueles que atentarem contra a democracia que sairão impunes. Não sairão impunes. É isso, gente. Vamos ter uma estratégia de governo, uma estratégia institucional de combater as fake news. E vamos combater as fake news com a verdade, com políticas públicas, com políticas governamentais. É assim que nós vamos fazer. E ter uma rede importante de influenciadores, de ativistas, para também repercutir na sociedade. Esse não é um papel, esse não é um trabalho que deve ser feito só pelo governo. Não, o governo tem o seu papel. E o governo deve fazer o seu papel. Mas
Essa é uma disputa que tem que se dar na sociedade. É por isso que eu convido vocês. Para que o povo brasileiro se levante contra as fake news. Para que o povo brasileiro se levante contra as mentiras nas redes sociais. As mentiras matam. As fake news matam, destroem reputações, destroem pessoas. E nós temos que fazer uma grande campanha no Brasil. Sabe? Nós temos que construir uma consciência no país para que as pessoas tenham vergonha de postar fake news. Nós temos que criar uma consciência cultural, cívica, educacional, para que as pessoas tenham vergonha de postar fake news. É isso que nós precisamos. Porque hoje as redes sociais viraram um espaço, né? Um espaço sem lei. Mas nós vamos, sim, multiplicar a nossa capacidade. Vamos isolar na sociedade aqueles que patrocinam o golpe, aqueles que patrocinam os atos antidemocráticos. Esses serão isolados. E esses, né, vão pagar pelos crimes que cometeram. Essa é a verdade, gente. O resto é conversa, né? O resto é conversa. Continuam com a história das urnas eletrônicas, continuam com as urnas eletrônicas. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Quem imagina que alguém vai continuar dando guarida para essa discussão de código-fonte? Né? Não entendeu nada. As urnas eletrônicas, já está tudo esclarecido, gente, já está tudo. Né? Agora, não veio pedir anistia. O deputado Vitor Hugo, que era o líder do governo Bolsonaro, apresentou um projeto de lei pedindo perdão, pedindo anistia para todos aqueles que, desde o dia da eleição, no projeto dele até a data da promulgação da lei, participaram desses atos antidemocráticos. O major Vitor Hugo, o deputado Vitor Hugo, está pedindo anistia, está pedindo perdão. O que é isso, gente? Sem anistia, gente. Não tem perdão. Vão responder pelos crimes que cometeram. E não só aqueles que participaram, porque muitas dessas pessoas são tão covardes que elas financiaram, pagaram para as pessoas virem, mas ficaram em casa. Ficaram em casa assistindo em televisão. Até nisso, eles são covardes. Até nisso, eles são covardes, porque as pessoas que vieram participar desses atos, eles colocaram ônibus de graça, comida de graça. Muitas pessoas vieram, humildes, enquanto que os cabeças, os financiadores, estavam em casa assistindo pela televisão. Vamos descobrir quem foram as pessoas que alugaram esses ônibus, que bancaram estas ações criminosas, e elas vão responder por esses crimes. Né? Sem anistia. Essa é a palavra de ordem, sem anistia. A partir do dia 24, nós vamos ter o decreto criando a nova SECOM. E aí nós vamos montar uma estratégia importante de comunicação institucional que esteja aí sintonizada, né, com o novo governo, com tudo aquilo que ele representa e assim por diante. Né? E os criminosos? Bueno, os criminosos vão pagar. Né? E não vão pegar só os bagrinhos, hein, gente? Não vão pegar só os bagrinhos.
Vou pegar os tubarões também. Os tubarões são aqueles que financiaram, aqueles que pagaram, né? Aqueles que dão o tapa e escondem a mão, os covardes. Sabe que domingo de noite, eles já sabiam que eles iam ser presos. E a prisão ia acontecer só segunda às 6h30 da manhã. Muita gente fugiu daquele acampamento durante a madrugada. Muita gente fugiu do acampamento de madrugada e deixou lá no acampamento só as pessoas que tinham vindo nos ônibus. Aqueles que pagaram, aqueles que financiaram, eles fugiram, gente. Fugiram de lá, né? De forma acovardada. Então, gente, ó, o Anderson Tong já está preso, já tem muita gente presa, muito mais gente será preso. Agora foi autorizado incluir o Bolsonaro na investigação. Aliás, tem os quantos que estão nos Estados Unidos, né, gente? Tem os quantos nos Estados Unidos, outros foram para Dubai, estão fugindo, né? Tá bom, gente? Então, ó, fiquem tranquilos. O governo está à disposição para ouvir a comunidade, preparar a política pública com transparência, né? E nós vamos fazer um grande governo.